Nesta figura nós temos explicado o tipo de informação geométrica sobre a função f de x, que é dada pela sua derivada f' de x. Então, a curva que está aqui a preto representa o gráfico de uma dada função f, e tu podes ver que neste intervalo a função f é crescente, portanto, se aumentares o x também aumenta o valor de f. Neste intervalo aqui a função decresce, se aumentares o x o valor da função diminui. Neste intervalo a função volta a ser crescente e neste intervalo volta a ser decrescente. E quando a função f é crescente, a derivada é positiva, é o que podes ver aqui nestes intervalos. Quando a função f é decrescente, a derivada é negativa. E isso, à luz do que a gente há pouco disse, significa, vou arranjar aqui outra cor, que se nós considerarmos um troço em que a função é crescente, como este aqui, se traçarmos uma tangente à curva, num dado ponto, a reta tangente tem uma orientação deste tipo e isto significa um m maior do que zero, e nós já vimos noutro vídeo que o m da reta tangente é o valor da derivada da função no valor de x correspondente. Por outro lado, se traçares uma reta tangente à curva num ponto onde a função decresça, por exemplo aqui, a orientação da reta é esta, o m de uma reta deste tipo com esta orientação é menor do que zero, e este m corresponde ao valor da derivada da função calculada no valor de x correspondente ao ponto. Portanto, intervalos em que a função é crescente, a derivada é positiva; intervalos em que a função é decrescente, a derivada é negativa. Nos pontos onde a função é estacionária, se interpretares o significado da curva a preto aqui deste gráfico como representando a distância de um objeto em movimento relativamente a um ponto, nós vimos que nestes pontos onde a distância atinge valores máximos relativamente ao ponto de onde parte, e nestes pontos onde atinge valores mínimos e novamente aqui máximos, nós vimos que o carro aqui para, portanto a velocidade é zero, aqui volta a parar, a velocidade é zero, aqui o mesmo. Portanto, pontos onde a derivada seja zero são pontos onde a função é estacionária. Ora, se não tivermos nenhum gráfico e se calcularmos o valor da função f' e virmos quais são os pontos onde a f' se anula, nós ficamos a conhecer os pontos onde o gráfico da função f tem pontos de máximo, como este, ou de mínimo, como este aqui. Okay? Portanto, repara, é a informação que a função f' está a dar sobre o gráfico de f. Não é? Pontos onde o f' é zero, tu sabes que o gráfico tem comportamentos destes tipos que aqui estão. Intervalos onde a derivada seja positiva, tu mesmo sem ter gráfico sabes que a função é crescente. Aí é uma informação vaga, porque uma função num dado intervalo ela pode crescer de muitas formas, pode crescer assim, desta forma, vamos lá ver se consigo por aqui, pode crescer assim, pode crescer assim, pode crescer de muitas formas, portanto esse crescimento pode ser corresponder a curvas com várias formas, mas o valor da derivada primeira dá-nos a informação muito importante de que a função cresce nos intervalos em que é positiva. Nos intervalos em que é negativa, decresce. Portanto, é informação muito importante, e ao longo dos nossos cursos de Cálculo 1 e Cálculo 2 e nas cadeiras técnicas do teu curso, vais ver que vais tirar muito partido desta informação dada pela derivada de primeira ordem f.